nosso momento de hoje é o nosso círculo de leitura. A nossa aula de hoje é uma aula que nós vamos falar sobre leitura literárias. E o nosso tema vai ser fábula. A fábula, então, a gente vai fazer uma aula bem bacana de leitura. E nós vamos começar com esse momento da roda de leitura. E esse círculo de leitura, como é importante o momento da escuta ativa. E olha que bacana. Nós vamos pegar o sinalico, porque daqui a pouco cada um vai ter o seu momento de fala. E eu começo o momento trazendo para vocês o estudo de uma fábula, que é a lição das borboletas. E nesse momento vocês vão fazer a escuta, certo? Certo dia, um homem passeava pelo campo e ele viu uma árvore e um casulo. Ele parou e ficou olhando o casulo. Então, ele se perguntou. E ele viu que naquele momento que ele observava o casulo, o que acontecia? A borboleta estava. Algo se mexia dentro do casulo. E o casulo de uma borboleta. Então, era uma macaca fazendo a sua transformação para virar uma borboleta. Então, ele ficou curioso em ver aquela lagarta se mexendo tanto. E no primeiro momento ele perguntou: será que está apertado, por isso que ela não sai? E aí, ele foi lá, pensando que a borboleta não saía porque estava apertada, pegou uma tesoura e cortou o casulo. Foi aí, nesse momento, que a borboleta saiu de dentro. Só que teve um problema. A borboleta, ela saiu de dentro do casulo com uma asa murcha e uma perna murcha. E ela ficou manquitolando a vida inteira. E o rapaz o homem olhou para um lado e olhou para o outro e viu borboletas dançando, borboletas voando. E ele mais uma vez ficou curioso e perguntou: por que você não está voando junto com as suas amigas? E a borboleta parou diante do homem e disse: por que eu não estou voando? Ela respondeu: porque você cortou o casulo antes que eu fizesse a minha transformação. E a partir de agora, nunca mais eu vou voar. E foi assim, gente. Nunca mais aquela borboleta voou. Como se fosse uma deficiência sem cura. Ela ficou com isso, como se fosse deficiente, porque como ele cortou, aquele movimento que ela fazia, aquela força que ela fazia, era treinando os músculos, treinando a força, para quando o casulo estourasse, ela já sair voando com toda a força. Como isso foi cortado, aquele tempo que ela precisava para ela crescer, para ela ter confiança, para ela ter aceitação, para ela evoluir, para ela ter esforço, foco, a dedicação, faltou no homem a paciência e esperar que a borboleta se desenvolvesse. Então, por aí a gente vai continuando a nossa fábula. E o tema que eu quero falar hoje é família. E nesse tema família, eu trago a fábula, a lição das borboletas. Por quê? Porque filhos são como borboletas, tá? Eles precisam, o pai precisa deixar ele crescer, ele ter confiança, tem que deixar ele viver experiência, desenvolver, para que ele viva sempre a vida dele, para que ele voe pelo mundo. Bacana? Então. Legal. Olá, pessoal! Olá!
Dando continuidade ao nosso momento de estudo sobre a fábula, o desafio foi fazer a escuta, não foi assim? Fizemos a escuta da fábula, a lição das borboletas. Também trabalhamos o tema família, não foi? E nesse tema família, a gente falou sobre os tipos de família que a gente tem. Os tipos de pais e família. E aí a gente conheceu como é formado algumas famílias. Tem criança que tem 2 pais, 2 mães, não é isso? Por quê? Porque o pai casou com outro homem. Tem criança que tem 2 mães, porque a mãe casou com outra mulher. Tudo isso é o tipo de família que a gente já tem. Então, nós vamos para esse debate falando sobre família. E o que é que a gente precisa aprender com essas famílias? Respeitar. Respeitar as escolhas. Hoje, as famílias, elas estão muito diferentes. Não existe mais só aquela família do papai e da mamãe, que é um homem e uma mulher. Hoje a gente vive uma democracia, um respeito por essas escolhas, porque o que importa é o quê? É o amor e o respeito. E agora nós vamos para a segunda parte, que é, agora o aluno ele vai ser o escritor. Qual é a segunda parte dessa tarefa, desse estudo? Com essa aula de língua portuguesa, com artes e com estudo literário. Agora o aluno ele vai ser o escritor. A partir da escuta ativa da fábula, os alunos agora vão ser o orador do texto e um aluno será escolhido o escritor do texto, que no caso está sendo o aluno Wellington. Isso. Ele está terminando o texto, o casulo. Ponto. Perceba, Wellington, aí a letra. Você misturou letra maiúscula com letra minúscula. Agora, nesse momento, o aluno ele é o escritor do texto. Ele fez o primeiro parágrafo a partir da escuta dos colegas e ele conclui o texto. Pronto. Veja que a atividade ela passa por um momento de uma leitura, de um momento de roda de leitura, com o texto A Fábula, a lição das borboletas. O tema é família, em alusão ao Dia dos Pais. E agora o aluno fez o primeiro texto com o primeiro parágrafo. Segundo momento, a gente já tem um novo escritor e agora ele está, a turma fala o texto recuperando do conhecimento, da memória. Eles fazem a narrativa do relato do texto e o aluno é o escritor da turma no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo da fábula. E para concluir a etapa da leitura e da escrita, a última aluna já está no quadro, fazendo o registro da parte final da fábula. E aí a gente tem agora a produção com início, meio e fim. Agora, a segunda etapa é a partir do conhecimento do texto que foi feito uma leitura na roda de conversa. Depois foi feito a escrita recuperando do texto. O aluno agora vai dramatizar a fábula. No próximo vídeo vocês vão acompanhar a dramatização, que é uma aula de teatro com a área de conhecimento de língua portuguesa e também arte